eu mandei o orçamento para a empresa de R$ 2.160, que era para fazer a URA deles em português e inglês. E eu pensei, gente, nunca, que empresa que paga R$ 2.000 para uma... Não! Tá barato, gata. Hoje eu vejo, né? Tá Mas barato. pensei assim, mandei, fiquei rezando, mas eu pensei, não sei se as empresas pagam isso, né? Não vai E rolar. aí demorou ali uma semana, uns 10 dias, ela me retornou, não, a gente vai fazer. Só que as condições de pagamento que eu tinha proposto não poderiam ser. Acho que eu tinha dito uma entrada e mais alguma coisa. Ela disse assim, a gente não tem como, mas tu poderia receber tudo de uma vez daqui 1 mês. Eu, claro, não sou idiota, óbvio. Óbvio! Seja bem-vindo ao podcast Essenciais. Aqui eu entrevisto um locutor aluno do curso Locução Essencial. História, experiência e curiosidades de um locutor essencial que já está monetizando a voz e caminhando rumo a uma voz 10M. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e bora! Tchim, tchim! Tchim, tchim! Ah, não. De taça! Que vergonha! Que palhaçada! Não só de taça, como de garrafa. Gente, olha aí! Ó, tá desafiando todos vocês. Bora tomar uma, porque sextou. Sextou, já trabalhei bastante hoje, já faturei um pouquinho, agora é hora de descansar, Aê! descontrair, conversar, tomar um vinhozinho. Relaxar. Vai ser tudo de bom. E aí, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tô uma pilha de nervos, mas é a pilha de nervos que eu amo estar. Eu adoro quando eu sinto essa coisa, assim, que é a coisa a sensação nova, né? Nunca participei de uma live, apesar de ser jornalista de borboletas no estômago, toda arrepiada, assim, eu tô achando uma delícia. Eu amo demais, é muito bom. É o seguinte, já vamos começar começando, então. Eu quero que você conte de você, eu quero que você fale da tua história, da tua vida, de onde você é. Se é casada, se é tico-tico no fubá, o que acontece por aí. Olha, qual que é o seu background? Da onde você veio? Vamos lá. O que aconteceu na tua vida para você chegar até aqui e eu cair de paraquedas e você vir pro curso, enfim. Conta pra gente. Gente, sessão de terapia poderia ser, né? Isso aqui é muito bom. Olha, a primeira coisa que eu sou mãe de uma gatinha que está aqui azucrinando, né, Moni? Que linda! Então, eu sou mãe de 6 gatinhas, né? Eu moro com... 6, mas só uma tá soltinha. E moro com meu namorado, já faz agora 2 anos, mas vamos voltar um pouquinho então, porque eu tô em Porto Alegre, né? Já faz 12 anos que moro aqui em Porto Alegre, mas eu sou natural... Não, eu sou de Três Passos, que é uma cidade bem pequenininha do interior, aqui do Rio Grande do Sul, tem 25 mil habitantes, e eu morei lá até os 17 anos. Depois é bem comum que se saia dessas cidades para fazer vestibular e tal, na capital ou em outras cidades, né? Sim. E eu, desde pequena, fui super, assim, sempre metida em criatividade. Minha mãe é hiper criativa. A gente nunca comprou nada para aniversário. A gente sempre fabricou tudo. Sério? Sempre. Então, sempre gostei muito dessa coisa artesanal, de eu mesma fazer teatro, fazer dança, de tudo. Aí, o que seria o natural? Com 17 anos, vou fazer uma faculdade assim, né? Pá, uma faculdade divertida, artes cênicas, jornalismo. Daí não. Daí eu fui fazer direito. Ai, meu Deus, que linda! Mas parabéns! Assim, seria injusto eu dizer que me impuseram isso, né? Mas houve uma certa inclinação para que eu fizesse algo que desse mais dinheiro. Eu sempre quis ser jornalista, desde muito pequena. Mas quando chegou a minha vez de fazer vestibular, foi quando caiu o diploma do jornalista pela primeira vez, que não era mais exigido e tal. Nossa, que merda! E meu irmão recém-formado jornalista e o mercado estava bem complicado, né? Então, assim, nas conversas de casa nunca foi imposto. Meu Deus, meus pais são tudo de bom, né? Mas foi aquela coisa meio, de repente, tu não faz algo para te garantir primeiro, depois vamos ver e tal. E assim, eu fiz aqueles testes vocacionais de colégio e, de fato, deu jornalismo, deu filosofia e deu direito também para a área criminal. Eu pensei, bom, vou fazer a tal faculdade de direito. E assim eu fiz, né? Passei na PUC aqui de Porto Alegre, me mudei, estudei por 5 anos, então fui... Ai, minha mãe deve estar vendo, mas fui muito infeliz nesse período. Você jura que você é advogada? Eu sou advogada, cheguei a trabalhar. Não acredito! E a gente precisando de advogado aqui, olha aí uma advogada. Olha, não contem comigo.
Então, assim, foram anos bem difíceis para mim, porque não era o que eu amava de verdade. Claro que hoje eu vejo que isso foi super necessário. Não me arrependo de ter feito, porque isso me trouxe bagagem, me trouxe contatos, conexões e maturidade. Né? Conhecimento. Conhecimento. Mas foram anos duros, depois eu me formei, trabalhei em escritório de advocacia, sofri assédio moral, chorava muito, ganhava grana, ganhava 5 mil, 6 mil com 20 anos de idade, né? Mas não estava feliz. Podia ter bens, mas não tinha paz, não tinha felicidade. Aí pedi demissão. Claro que isso aqui eu tô pulando várias etapas, né? Mas tomei aí a coragem, pedi demissão do escritório de advocacia e pensei, vou estudar para concurso público? Claro, isso vai me fazer muito feliz. É tipo eu. Assim, hoje, vendo de longe, né, com distância, eu sei que eu estava num momento, eu demorei para perceber que eu tinha que, na verdade, me abraçar e fazer o jornalismo. Foi todo um processo. Então, eu estudei um ano para concurso público até ver que, Isa, nada a ver, cara, tá viajando. Tu sempre quis ser jornalista. Eu juntei uma graninha, né, no escritório e aí falei, mamãe, dona Dulce, acho que eu quero fazer jornalismo. E aí a mãe disse, então, bora lá. E aí deixei de ganhar meus 5, 6 mil por mês, né? Pra ganhar zero reais. Porque Ave Maria. não conseguia estudar e fazer a faculdade ao mesmo tempo. Eu queria aproveitar essa nova faculdade, fazer os estágios, né? Então, me dediquei totalmente a isso por conta da poupancinha que eu tinha juntado no passado, né? Entrei na faculdade de jornalismo, foram os 4 melhores anos da minha vida, foi muito legal. Meus colegas todos tinham 16, 17 anos e eu já tinha 24. Então, pode não parecer muita diferença, mas numa faculdade, assim, pesa, sabe? Então, eu já era a tia da coisa toda. Você já era velhota. Ao mesmo tempo, eu era a pessoa que já estava mais ligada nos meus erros do passado e do que eu deveria fazer na nova faculdade. E aí você já estava dando consultoria para os seus colegas. E até assim, dicas de vida mesmo, né? Mas era isso aí mesmo. E aí eu pensei assim, cara, o que eu não fiz no direito e que eu devo fazer agora? Que era contatos, relacionamentos, ainda mais que eu estava no lugar que eu amava de fato, né? Numa faculdade que eu amava. Então aproveitei para fazer contato com todos os professores, contato com aí LinkedIn, área de trabalho, de tudo quanto é coisa. Lá era jornalismo. Networking. Publicidade e relações públicas. Então, fiz todo o meu networking e graças a esse networking eu fui indicada para vários estágios, daí passei por assessoria de imprensa, trabalhei na Rádio Bandeirantes aqui de Porto Alegre e depois vem essa parte da locução. Mas como eu cheguei na locução, foi porque o jornalismo ele parecia ser muito encantador, né? A gente entra na faculdade achando que vai trabalhar na Globo e que é uma maravilha você não ter nenhum feriado. É uma maravilha você trabalhar em todos os natais, em todos os anos novos, em todos os carnavais, em todos os dias das mães. Sempre, não tem folga. Então, assim, e para mim, de fato, aquilo não me incomodava. Só que quando eu entrei no mercado de trabalho do jornalismo hard, assim, né, de rádio, hard news e tal, eu comecei a ver muita coisa ruim, muita gente passando a perna na outra. Falta de ética, notícias pesadas, que eu sei que são necessárias, têm que ser divulgadas, mas não combinava comigo. Exato. Como a vida é generosa, aconteceram várias coisas que me tiraram desse rumo, que na época eu não entendi, mas que hoje fazem sentido. Então, eu fui demitida do meu estágio na Rádio Bandeirantes, que eu adorava de paixão, apesar de acordar 5 da manhã para trabalhar. Eu fui demitida porque eu passei num concurso da RBS TV, que é afiliada da Globo aqui, para viver uma imersão de uma semana lá e depois eu voltaria. Era estágio, né? Então eu não tinha esse vínculo assim de emprego. Mas a Band não gostou e me demitiu. Aí saí da Rádio Bandeirantes. Concorrente direta. Saí arrasada, ainda era estágio, mas aquilo me Vaza despertou daqui, pra, mulher. tipo assim, o mundo do trabalho não era bem como eu estava achando, sabe? Não é que todo mundo ia dizer, você é estagiária, aproveite, tenha experiências. Não era bem assim. Então eu levei esse primeiro pé na bunda do mundo do trabalho, CLT e coisa assim. Era final do ano, eu não ia pegar um novo estágio ali em outubro, tinha ainda minhas economias, pensei, quer saber, eu vou morar fora. Fui morar um período na Inglaterra. Putz, isso foi em 2017, eu acho. De 2016 para 2017. Não faz tanto tempo, não. Não faz não. Não faz não. Eu me formei faz um ano em jornalismo. Então isso tudo ainda é bem recente. E aí foi para Inglaterra? Tive a oportunidade de morar lá por 6 meses.
Legal. Eu já falava o inglês, mas eu achei que eu era melhor do que eu realmente era. Lia muito bem, entendia muito bem, mas na hora de falar mesmo dava aquelas travadas, né? Ter morado fora para mim foi, apesar de ser só 3 meses, eu fiz questão de não falar com nenhum brasileiro. E se falava, Desenvolver a falava em inglês. proficiência ali, né? Eu me recusei a falar português. Então ali eu peguei toda a ginga, né? Peguei todas as malemolências ali de inglês e isso eu trouxe, Daquele claro, hoje. sotaque maravilhoso, que é o sotaque Exato. britânico. Ai, gente, Exato. eu amo de paixão. E a chave, de novo, que eu acho que é a chave dessa live pra mim, relacionamentos. As relações que eu fiz morando fora. Eu sou assim, tipo aquelas redes assim do LinkedIn, eu sou uma redezinha que tô sempre assim pensando nas conexões, nas oportunidades, mas muito com esse olhar humano também, né? De interesse no ser humano, de quem são as pessoas, como é essa cultura diferente, né? A Inglaterra não é a Inglaterra do James Bond, a Inglaterra é Não. outra coisa. É outra coisa. Né? Então, tive essa experiência maravilhosa, retornei a Porto Alegre desempregada. No meu, né? As coisas não são assim tão maravilhosas, né? Voltei para Porto Alegre, estava no meu último ano de faculdade e aí surgiu uma oportunidade, graças a um relacionamento que eu tinha feito lá na Bandeirantes, Que de legal. ser repórter aérea, repórter de helicóptero. Que louco! Ai, Aí, que perigo! gente do céu, 1 ano e Eu meio, já me voei cago todos os dias. toda. Só de pensar. Mas eu adorei, era uma coisa diferente, né? Só que era para ser repórter de trânsito, então eu não podia falar de outras coisas a não ser de trânsito, dar alternativas, etc. E foi muito legal. Quem não quer voar de helicóptero todos os dias e tal? Mas era CLT, eu estava trabalhando para uma empresa e novamente eu tive grandes decepções. Foi muito bom pelas pessoas que eu conheci, novamente pelas conexões, pelos relacionamentos. Foi lá que eu tive meu primeiro contato com locução. Porque um dos meus chefes, ele era locutor e uma das minhas colegas, amigas, também era locutora. Então a gente, um tempo, ficava na sala antes de voar e eles ficavam gravando comerciais. Ficavam gravando antes da gente embarcar para voar. Fazendo extra, né? Exato. Não é a profissão principal deles, mas eles faziam aquilo como um extra mesmo. E eu comecei a olhar aquilo, né? Que legal! Eu via a Diana, minha colega, gravando os comerciais. Eu tipo, puxa, isso deve ser muito legal de fazer. E aí despertou aquela Isa criança que era criativa, que fazia teatro, que gostava de inventar voz, de fazer brincadeira. Aquilo deu uma despertada, mas eu ainda fiquei meio retraída, né? Porque, não sei, não me parecia acessível, não parecia uma coisa que eu faria naquele momento. Fiquei admirando de longe. E aí, uma parte que tu vais gostar, tu conhece a Paty Locutora, não conhece? A Paty Locutora, ela também foi repórter de helicóptero nesta mesma empresa. Eu acho que tem essa história mesmo. Tem. E eu e a Legal, Paty nos conhecemos através dessa empresa, comecei a frequentar a casa dela, ela já gravava, ela tem um estúdio, né? E aí, Que linda. porque a Paty é uma explosão, assim, ela é sensacional. É uma querida, ela é uma amada. E aí a Paty, enquanto eu ainda trabalhava no helicóptero, me disse, escuta, tu não quer ir para São Paulo fazer um workshop de locução? E eu nunca tinha feito. Quero. Vou viajar com a minha amiga? Quero. Aí fizemos um workshop em São Paulo, viajamos para lá. Foi com Viviane e Lauleta, né? Foi só com Lauleta na época. Só com Lauleta. Só com Lauleta. Eu lembro disso. Era eu e ela. E eu ficava vendo ela, admirando, aprendendo. E eu nunca tinha feito. Então, o meu primeiro contato, eu fazendo locução, foi nesse workshop. Ai, que legal. Foi muito legal, mas para mim foi muito... Não é decepcionante, foi muito frustrante comigo mesma. Porque nós, seres humanos, e nós, ainda mais mulheres, nos cobramos demais. E achamos que tem que ser perfeitos em tudo. E que já nascemos e temos que ser as melhores. Então eu olhava a Paty fazendo, uau, locução da Natura, tá. Nossa, ela consegue. Quando eu fui fazer, eu chorei na terceira que eu fui fazer. Mas eu chorei... Jura, Isa? Não foi aquele chorar de tipo,
foi aquele chorar que eu não consegui mais fazer depois, porque eu fiquei Ah, tão gente, constipada aqui. que Eu fiquei bosta. muito mal, porque a gente gravava e depois a gente se ouvia para avaliar. Quando eu me ouvi a primeira vez, era uma campanha de Natal, de um shopping, era bem varejo, e eu já não sou muito fã do varejo. Eu fiz aquilo, ficou uma merda. Pá, ficou muito ruim. Meu Deus, eu não presto pra isso, eu não presto. E aí, um monte de minhoca E aí na entrou cabeça. naquela pira. É, e eram 2 dias de workshop. No segundo eu já estava um pouco mais relaxada e tal. Inclusive, quando tu sai desse workshop, tu ganha depois um demo, né? Mas eu nunca mexi naquele demo. Eu pensei, nossa, foi tão lixo que eu devo ter ficado horrível e tal, não ouvia. Aí voltamos para Porto Alegre, continuei lá no helicóptero e esqueci a locução. Porque apesar de ter sido muito legal, eu amo a Paty, a viagem foi magnífica, mas aquilo talvez tenha me traumatizado. Me frustrou. Frustrou. Me frustrou. Eu pensei, não é pra mim, vou continuar aqui nisso daqui. Aí eu fui demitida do helicóptero. É isso, eu fui demitida. Mano, mas você também foi demitida, hein? Vai se fuder. Pois é. Mas, ó, juro, eu nunca fiz nada. Foi tudo assim, ó, sem justa causa real oficial, por causas da empresa, né? Mas, ok. Isso, eu fui demitida foi em outubro de 2019 e eu me formaria em jornalismo em janeiro de 2020. Então, me bateu muito desespero, porque eu tava contando certo ali. Eu já era CLT, eu ganhava razoavelmente bem para uma jornalista. Então, me impactou. Aquilo ali me deu um bom luto, sabe? De, empresa, eu me dediquei Tudo tanto. errado. O que eu vou fazer agora e tal. Aí realmente sofri, né? Outubro, novembro, dezembro, começou janeiro, eu comecei a pensar, bom, preciso E aí você me se reerguer. formou? Me formei, foi um dia lindo, foi tudo de bom. E aí comecei a pensar, eu preciso fazer alguma coisa, não me interessa o quê. Porque eu me conheço, se eu fico muito tempo parada e me questionando, é a cabeça vazia, oficina do diabo, né? Exato. Então eu pensei, não sei, eu vou fazer alguma coisa. E aí vem as coincidências do destino e tal. Eu conheci uma empresa chamada Sonata Brasil Desenvolvimento Humano. Enfim, conheci o trabalho delas e tal, eu me identifiquei muito e vi que elas tinham cursos de MBA em empreendedorismo e em humanismo. Ai, que legal! E elas não tinham equipe de comunicação. E aí eu pensei assim, vou me oferecer para trabalhar para elas como jornalista, comunicação, social media, podcast. Qualquer coisa. Em troca do curso de empreendedorismo e humanismo, do MBA. E aí tive uma reunião com elas e foi isso que aconteceu. Aí elas me contrataram, a gente fez esse contrato de permuta. E aí agora a gente vai chegando na locução, finalmente no Locução Essencial, né? Que foi no início de 2020. Então eu entrei nessa empresa em janeiro, fevereiro, março veio a pandemia. Para essa empresa foi um super baque, porque elas tiveram que virar totalmente digital. Então, para mim foi importante, porque eu acabei participando, né, dessa virada de chave, aprender a mexer com live, Instagram, LinkedIn, YouTube, um monte de coisa. Para mim foi super válido, né? E ao mesmo tempo eu tava mais nas redes, então popou uma senhorita, Nádia Schwingel, por conta dos seus... Olha os algoritmos. Olha os algoritmos, mas eu sempre... Pensamento. Eu costumo dizer que sim, são os algoritmos, né? O Google não é idiota, Não. Mas... Eu quase choro para falar disso assim, mas tem sinais da vida, sabe? Chegou o meu momento de... Ok, Isa, você passou por um monte de coisa, você se enterrou um pouquinho nos teus sentimentos, se colocou para baixo, mas de repente agora seja a hora de começar a florescer. Na hora de levantar, né? Lembra da Isa criança? A Isa criança amava teatro, a Isa criança é criativa, a Isa criança gosta de inventar coisas e não só seguir protocolos. A Fênix, né, gata? Exatamente. É a Fênix. Então, assim... Quando veio o curso, óbvio, são os algoritmos, mas foi um chamado também da vida, um chamado interno. Eu vinha fazendo muitos processos de autoconhecimento, terapia, então Legal. investigando quem é a Isabela, quais são os valores dessa pessoa, o que para mim é importante. Por que não estava dando certo, né? Exato. Fiz uma série de testes mesmo, científicos, assessments que chamam, para descobrir o que para mim é mais importante. Apareceu lá em primeiro lugar, estilo de vida e trabalho com propósito, dedicado a uma causa. Que legal, então, assim, Isa. E eu pensei, trabalhando para uma empresa, eu posso encontrar uma causa, eu posso encontrar tudo isso, mas que causa é maior do que a minha como ser humano, né? De eu encontrar o meu propósito e de eu exercer isso com base nos meus valores, com base na maneira que eu vou me posicionar. E aí, claro, aqui teria muitas linhas para falar, mas a locução encaixou com tudo isso, né?
Eu lembrei de como eu amava ver meus colegas fazer. Eu lembrei do meu teatro da infância, que eu amava imitar vozes, criar personagens. Então, para mim, tudo fez muito sentido, né? E aí, quando a gente começa a ver as tuas lives, a gente vê outros colegas e começa a ver os depoimentos, tu começa a visualizar o que aquilo pode ser para ti. Então, para mim, isso foi muito fundamental. Te ouvir falando, porque tu também passou por um monte de merda, né? E coisas que deram errado. Nem vamos comentar. É muito exercício de empatia, né? A gente vai se vendo no outro e vai tendo essa troca. E eu pensei, eu vou fazer esse curso. Porque tudo bem, eu sou da comunicação, eu sou jornalista, mas locução eu não sei direito como é que esse mercado, como é que esse rolê aí, né? Então, me matriculei no curso, assisti a semana, acho que não sei se era Monetizando a Voz, qual era o nome, assisti a semana. Acho que da Monetizando a Voz. E eu quase que não me inscrevi, porque eu estava trabalhando, mas eu estava numa permuta, né, de trabalho em troca de curso, então não estava entrando grana, né? Mas, olha só como a vida é preciosa. Quando eu fui... É louca. Quando eu fui demitida do helicóptero, foi uma merda, eu sofri, foi um luto desgraçado, eu achei que aquilo não faria sentido. Mas eu não tinha tirado férias, eu não tinha feito nada. Então, quando eu fui demitida, eu saí com um dinheirinho show. Porque você recebeu tudo? Eu recebi tudo, eu recebi férias atrasadas, férias vendas, férias aquilo. Então, eu recebi aquele dinheiro e quando eu fui demitida, eu pensei, vou botar nos meus investimentos aqui e no momento apropriado eu vou investir em mim. E aí, quando eu pensei em não fazer o curso por conta de dinheiro, porque eu não queria gastar e tal, eu pensei, tá, mas só um pouquinho, tu não guardou aquele dinheiro para investir em ti? Aí eu me inscrevi, né? Inclusive, me inscrevi lá na turma das 6 da manhã, que ganhava os bônus e tal. Então... E aí comecei a assistir as aulas, assisti acho que tipo o primeiro, segundo e terceiro módulo numa sentada, só que depois começaram a surgir trabalhos. Então eu não consegui mais acompanhar as aulas da forma que estava sendo, né? Até hoje eu não comecei a prospecção, tá? Eu já assisti o módulo da prospecção. Gente, você não tá fazendo prospecção ainda, mulher eu não de Deus. Eu não consegui sentar para prospectar. Mas assim, ó, foi uma escolha minha também. E aí que eu digo, ninguém é igual a ninguém, cada um sabe de si, cada um tem os seus percursos, as suas escolhas. Eu tomei uma decisão e muito porque eu tinha esse background financeiro da demissão, porque eu, graças a Deus, tenho uma família que também me ajuda, eu tenho um namorado sensacional que já tinha, inclusive, equipamentos de áudio, porque ele tinha um podcast. Então, assim, isso tem que ser dito, né? As coisas aconteceram muito porque eu já tinha um background bem importante e um apoio muito grande. Então, eu decidi, Isabela, que eu não ia começar a prospectar antes de eu ter um site, de eu ter qualidade, materiais, porque eu não queria já sair prospectando. Quando eu prospectasse, eu queria já mirar nas empresas maiores, empresas nacionais ou regionais e tal. Então, o que eu fiz nesse meio tempo foi, sim, trabalhar, mas com base nos contatos que eu já tinha. E aí que eu digo da importância de... Fiz direito? Fiz. E lá eu fiz muitos contatos que hoje me contratam para fazer os seus institucionais, dos seus escritórios. Então, do jornalismo também, né? Professores, universidade. Então, todas essas relações, tudo isso que eu passei no passado, que podia não fazer muito sentido, hoje é isso que me traz o dinheirinho de cada mês. Porque como eu não comecei a prospectar de fato ainda, mandar e-mails e tal, todo mês, por mais que sejam 4, 5 contatos, são esses contatos que estão me trazendo o meu ganha-pão, né? Então eu pensei, vou fazer um site, né? E aí, de fato, investir dinheiro, investir tempo, investir... Você falou no seu depoimento que você ganhou um dinheiro, né? Com a locução. E aí, muito com louco. esse dinheiro, você conseguiu fazer tua marca, teu site, enfim. Isso foi muito louco, porque isso eu não sei nem se eu tinha começado a fazer o curso, eu não me lembro. É uma coisa que eu não entendo, porque eu tava ali no meu Instagram e veio uma mensagem no direct de uma empresa perguntando: oi, você faz locução bilíngue? Que legal! E eu não tinha feito ainda. Eu acho que eu tava começando a me divulgar no Insta, mostrando alguma coisa ou outra, mas eu não tava trabalhando de fato, né? E essa empresa não era minha conhecida, era uma empresa de São Paulo. E aí eu respondi: sim, faço. E aí ela falou: não, nós queríamos gravar uma URA bilíngue para nossa empresa e tal. E ela pediu orçamento, aí eu me socorri com a Paty, né? Porque eu não sabia ainda orçar e tal. Ela me deu uma média ali, eu mandei o orçamento para a empresa de R$ 2.160, que era para fazer a URA deles em português e inglês. E eu pensei, gente, nunca? Que empresa que paga R$ 2.000 para uma... Não! Tá barato, gata!
Hoje eu vejo, né? Tá, Mas pensei assim, mandei, fiquei rezando, mas eu pensei, ai, não sei se as empresas pagam isso, né? não vai E rolar. aí demorou ali uma semana, uns 10 dias, ela me retornou, não, a gente vai fazer. Só que as condições de pagamento que eu tinha proposto não poderiam ser. Acho que eu tinha dito uma entrada e mais alguma coisa. Ela disse assim, a gente não tem como, mas tu poderia receber tudo de uma vez daqui 1 mês. Eu, claro, não sou idiota, óbvio. Óbvio! E aí falei, não, vamos lá então. Ela me mandou o texto, eu gravei no guarda-roupa, como eu ainda Cara, gravo. você tá gravando no guarda-roupa ainda, Isa? Ainda. Você jura? E que Ainda. microfone que você usa? Eu tô com um AT2020. Olha aí, gente, para você que tá aí reclamando da vida, tá? Ela grava dentro do guarda-roupa com a T2020. Ou seja, Ainda. mano, para de reclamar. E assim, na época que eu gravei essa primeira locução, eu não manjava ainda dos isolamentos e tal, eu não tinha feito um módulo com o Jeff, né? Uhum. Então eu gravava, tipo, era dentro do guarda-roupa, tinha algum isolamento por conta das roupas, mas não era perfeito. E ainda assim foi aceito. Claro que é URA, não é um comercial de TV. Ura mas não ainda assim, precisa uma qualidade, né? Mas deu certo, deu super certo, assim. Recebi aquele dinheiro e graças a esse dinheiro, e olha como foi, quando eu recebi o orçamento da minha marca, do logotipo, do slogan, o orçamento foi 2.160. Cara, você jura? Exatamente o que eu tinha ganho. Nossa, isso é cabalístico. Isso é louco demais. Pra mim foi a mensagem de que, tipo assim, tipo, a mensagem tu do tens que universo, investir garota. nisso. Vai. E aí Que contratei louco. a empresa, né? Elas foram desenvolvendo e aí nasceu a marca, de fato, né? A empresa Isapes. E isso foi muito importante para eu me encarar como empresa, porque nós somos empresas. Negócio. Não só empreendedores, nós somos um negócio, né? O nosso corpo, a nossa voz é o que a gente tem de mais precioso, é a nossa reputação. Exatamente. Então, ter a marca e depois registrar o site, um monte de outras questões, isso para mim teve uma importância bem grande interna, psicológica mesmo, de ok, o jogo começou, você é uma empresa, você não é um número, você não é um CNPJ. Como é que tu vai te vender agora? Para de brincar na tomateira, né? Exato. Tipo, bora trabalhar. Claro que eu falando aqui talvez pareça que foi tudo muito próspero, que tudo foi, uma semana aconteceu isso, na outra eu ganhei o dinheiro. Não, gente, até hoje faz 2 semanas e a Gisele, que é minha fonoaudióloga, ela tá aqui, ela pode confirmar, porque eu contei pra ela, eu passei uma semana inteira na merda, mal, deprimida, porque era uma semana que as coisas não estavam acontecendo e por mais que eu faça terapia, esteja sempre lendo livros e me motivando e vendo coisas boas, tem semanas que a gente dá aquela baixada. Hoje, eu já sei o que eu tenho que fazer pra eu começar a me erguer de novo. Então, que é investir em boas conversas, falar como eu me sinto, uma série de questões. Mas, assim, todo esse percurso, eu diria que foi 50-50. 50% foi pura alegria e celebração e, meu Deus do céu, estou incrível. E os outros 50% foi paulada, porque não é fácil começar uma empresa, não é fácil se expor, não é fácil, apesar de ser jornalista, parece que eu tô aqui falando assim, não é, a gente treme, a gente tem medo do julgamento, e se o meu inglês não for bom, não vão me contratar. É tudo, é um monte de inseguranças. Então, gente assim, sabota, né? faz parte do jogo. E isso tudo também traz muito crescimento. Eu comecei a ouvir muitos nãos, porque na locução, e tu pode falar isso melhor do que eu, porque já passou por mais anos de experiência, é mais não do que sim. Mas né? milhares de não. E no início, Cara, os nãos... 20 nãos para um sim. É 20 nãos para um sim. Então, a margem de sim é muito pequena. Se você não tiver resiliência, se você não tiver uma casca, se você não estiver preparada para o não, você vai se lascar, porque você vai entrar em depressão. Entendeu? É isso aí. Só que, e aí de novo, isso é uma coisa particular minha, mas que eu acho importante de dizer. A gente ouve muito não, mas a gente também começa a aprender quando dizer não. Por exemplo, porque tem locução de todos os preços. Tem locução de R$2. Tem locução de R$200. Tem locução de R$1.000. E eu no início, e ainda passo por isso, de novo eu digo que não é fácil, eu pensava que todos os orçamentos que vinham, eu tinha que conseguir. Então eu tinha que, eu já tinha que oferecer abaixo do que eu achava que eu valia para já mostrar que eu estava disponível. Aí, e mesmo assim, às vezes não dava. Enfim, nem todo trabalho é pra gente, né? Não, e é o jogo errado, né? Você tem que se posicionar. posicionar. E é o jogo errado. E hoje,
eu aprendi, estou aprendendo, estou no processo de que o que eu, Isabela, quero. Como é que eu vou dizer isso sem ser... Bom, não é prepotente, mas vamos lá. Eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Então, É assim... exatamente a proposta. Tem empresas, tem orçamentos que eu não vou, sabe, que pelo que eu vou me despender, eu prefiro investir mais na prospecção de grandes clientes que eu sei que vão me valorizar e vão valorizar todo o background, ter morado fora e o caralho a quatro e essas coisas todas, do que ficar mendigando para conseguir 50 clientes que vão pagar menos Jesus. E ainda vão reclamar. É aquilo que eu falo. Você faz o mesmo trabalho para o cliente que paga mal e para o cliente que paga bem. Para que você vai procurar cliente que paga mal, gente? E eu, de fato, sou muito perfeccionista. Então, assim, eu não vou entregar menos porque estão me pagando menos. Exato, Tanto eu já fiz e faço locução de graça porque eu quis. Em prol de uma causa, em prol de... Mas aí é uma escolha minha, né? Não é eu me sujeitando a alguma coisa. Sim. Então, assim, mais ou menos a etapa que eu tô agora é essa. Agora, finalmente, eu tenho a minha marca, eu terminei o meu site, que tá no ar, e aí bateu o desespero de, ok, agora você já fez tudo que você queria para começar. Agora chegou a hora de começar, né? Isso faz agora 1 mês que o meu site está no ar, e agora eu tô nessa etapa de prospectar. Eu tive essa crise absurda faz 2 semanas por causa disso, porque a gente tem a aula de prospecção, assistam, é maravilhoso, mas nessa hora é o pega pra capar, é tu contigo mesmo. Vai prospectar? Vai. Como tu vai te relacionar? Tu vai prospectar para todos aqueles clientes? Quais os clientes que eu quero? Eu vou focar no internacional? Eu vou tentar Porto Alegre ou eu vou tentar interior? Sabe? Então são muitas questões, essa avalanche de questões. E aí, claro, deu aquele pânico, deu ansiedade, mas agora, eu me acolho nesses momentos, né? Eu sei que eu precisei parar para pensar sobre isso. E agora que eu me resolvi internamente, eu estou pronta para prospectar externamente. Que linda. Mas aí, eu acho que esse processo que você está descrevendo, esse autoconhecimento, né? Que isso é um processo de amadurecimento na carreira. Isso faz parte, a gente passa por essa fase do não, de ter que aprender a falar não, e dói, é dolorido, porque a gente não quer falar não. Entendeu? E aí então... vem um ponto importante, que é legal do curso, que se criam comunidades, verdadeiras amizades e pontos de apoio. Porque como é que tu vai saber que uma locução tu pode cobrar 1.500 para 1 minuto se ninguém te disser? Exatamente. Né? Então a gente aprende ponto de referência, saber quais os valores praticados no mercado e perguntar mesmo, né? A gente está aqui para se apoiar. Eu já perdi, entre aspas, trabalhos para colegas do curso. E que bom, porque os trabalhos têm que ser escolhidos pela voz e não por quem cobra mais, quem cobra menos. Eu tô perdendo trabalho para as minhas alunas e eu tô achando o máximo. O que eu quero é que todo mundo floresça, sabe? Exatamente. Indo pro lado meio assim de motivacional, né? Mas um dos livros que me ajudam muito é esse livro aqui que se chama Florescer. E ele fala gente. Fala da gente florescer, mas não é de florescer sozinho. A vitória do outro também é a nossa vitória, né? E a locução ainda é uma profissão que não tem muito assim a união da categoria em si, não tem sindicato, não pode ter tabela de valores, formação de cartel e tal. Complicadíssimo. Então, se a gente não se unir, não compartilhar informações e não colocar todo mundo com a fita lá em cima, é muito complicado. Enquanto tiver um que cobra 50 por uma puta locução maravilhosa e o outro que também faz boa, mas que se valoriza e cobra 1.000, fica difícil. Tem que estar todo mundo com a régua lá em cima, né? De cobrando os valores que são justos. É a nossa voz, nenhuma voz é igual. Toda voz é preciosa, né? Eu acho que os nãos que vêm pra gente tem que ser pela voz, porque não gostou do estilo, porque não combinou com a empresa. Certeza. Mas não por quem cobra menos, sabe? Não é a xepa, é a nossa voz, né? A única, tá garantida na Constituição Federal. O direito à voz é inigualável, cara. Intransferível, inalienável. É isso aí, direitos conexos e bora. Não tem o que fazer, né? Eu acho que esse é o momento de realmente a pessoa procurar se valorizar e nesse processo ajudar a valorizar o mercado. Entendeu? E às vezes pode correr o risco até da gente se queimar, porque
Gente, todas as empresas são importantes, é o que sustenta o nosso país, né? Exatamente. Mas se eu vou fazer locução de R$ 10 para todos os mercadinhos e ao mesmo tempo eu vou fazer a locução da Ford, da Não Natura, dá. a Ford e a Não Natura dá. não vai me querer, porque Não, vira carne de vaca, né? Mas é isso. Isso que você está falando é muito pertinente. Isso é um processo que tem que acontecer com todo profissional, com todo aluno, com todo mundo que está aprendendo. E a pessoa tem que realmente ter noção que ela não vai concorrer com o Mercadão da Voz. Ela vai Agora, entrar assim, no mercado para se posicionar. tu vê como esse é um negócio que tá enraizado na gente por crenças limitantes do passado e tal. Porque eu tô aqui te falando essa história e ao mesmo tempo eu tô nervosa de falar do jeito que eu tô falando, porque parece que eu tô sendo muito assim e tal. Você Então, tá assim, se ó, na achando, minha né? é e não é, sabe? Então, ao mesmo Não é. tempo que eu tô exercendo isso, e que eu tô aprendendo, e que eu trabalho tudo isso em terapia, em 1000 processos, é uma busca constante por, na verdade, ser coerente com quem a gente é, aceitar os nossos valores e bancar as nossas escolhas, né? Exato. Então, essa é Exato. a minha escolha e agora eu tô bancando ela mais publicamente, digamos assim. E não tem que ter Exato. vergonha, cada um tem as suas, né? E ó, vou te falar uma coisa. Isso aconteceu comigo, tá? Quando a gente lançou o curso, eu não queria falar de valores. Eu tinha medo. Eu tinha medo do julgamento dos outros. E eu não queria parecer dinheirista. E eu, sabe essa coisa? Eu queria ser mais humana. Eu queria... Mas aí, quando a gente foi fazendo o processo, a gente percebeu que as pessoas não queriam aprender locução. As pessoas queriam ganhar com a voz. Olha que louco. É óbvio que no processo elas iam aprender a fazer locução. Mas se eu falasse, vem aprender a fazer locução, não dava, tipo, não vendia, entendeu? E aí, cara, é uma linha muito tênue. Meu, eu vou ficar aqui dando uma de, eu quero ser legal, eu quero ser a boa samaritana. E aí eu parei. Foi terapêutico também. Tá? Eu meio que falei, não, eu tenho que me posicionar. Eu tenho que falar de valores sim. Eu posso falar de valores sim, porque o mercado está prostituído, as pessoas estão fazendo errado. Então eu devo falar para as pessoas que dá para ganhar mais, que dá para ser mais, que dá para fazer mais, né? Exato. E aí eu desapeguei. Total. É isso aí, bancou tuas próprias escolhas, né? É isso, desde que cada um saiba quais são as suas. E outra, tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E, gente, tem tem mercado muito para espaço, todo mundo. tá? Tem muito espaço. Eu vou te falar uma coisa, tá tão aquecido, estão surgindo tantas coisas diferentes para gravar. É tanto mercado novo aparecendo, né? Juntando áudio descrição, podcast, áudio livre e tudo mais, que surgiram agora no Brasil, né? Nos Estados Unidos já é uma realidade. Mas no Brasil, agora com a pandemia, a coisa se deu uma fervida, né? Todo mundo, podcast, todo mundo audiolivro, nananã. O EAD é uma realidade digital total agora, né? A educação à distância. Então, tá todo mundo ligado em gravar, em fazer live, ir para a internet, colocar a voz, porque isso é muito importante, isso dá acessibilidade para as pessoas. E outra, a gente está falando aqui que a voz é muito importante, cada voz é única e cada ser humano é único, né? E existe espaço para cada ser humano exercer a si mesmo. Mas o que eu queria falar com isso é se eu puder dar uma dica, assim, às vezes pensa em quais empresas, em quais mercados tem a ver contigo. Exatamente. Porque é mais fácil a gente se vender quando tem uma conexão de valores, uma conexão de propósito. Tu conhece a empresa. Sei lá, eu tô muito com a Natura na cabeça, mas eu gosto muito da Natura porque eles têm a causa ali do meio ambiente, eles são mais humanos e tal. Eu me identifico super. Da diversidade. Não trabalhei para a Natura ainda, mas em vez de ficar prospectando assim 50 de uma vez e mercadão e tal, eu vou mirando direto nas empresas que eu sei que estão conectadas comigo. Mas, de novo, porque ao longo da minha trajetória e com testes de autoconhecimento, eu descobri que isso é importante para mim. Para mim é importante trabalhar em prol de uma causa. Então, esse é o meu jeito de prospectar e de ir atrás. Mas cada pessoa que está aqui, que fizer o curso, vai achar a sua maneira, né? O legal do curso é que são mostrados muitos caminhos. E depois cada um escolhe o seu e adapta. Exatamente. Não tem fórmula mágica, né? Existe um caminho comum. Chega num ponto, né, Isa, que é da vida e da carreira e do processo de autoconhecimento e amadurecimento, que você pode simplesmente falar assim, eu não quero gravar para essa igreja.
porque eu não concordo. Eu não quero gravar para esse político porque eu não concordo. E não hoje eu não faço mais política, eu não gravo mais, não faço mais religioso, não faço mais nada dessas coisas que eu não concordo, que eu não apoio, que é polêmico, sabe? Eu também cheguei nesse ponto de querer coisas com propósito, de querer coisas legais, que você grava um manifesto e você sai, tipo assim, com a alma lavada. Nossa, que coisa linda que eu gravei, né? Que bênção. Mas até lá, vamos trabalhando, entendeu? Até lá, até que as coisas aconteçam, vamos trabalhando. Bora né? ganhar dinheiro! E aproveitem seus próprios contatos, né? A primeira pessoa que me contratou para uma locução foi uma das minhas melhores amigas, a Júlia Brusti, que tem uma ótica na cidade de Três Passos, e eu nem estava trabalhando com a voz. Eu tinha o microfone do Rafa, aqui, do meu namorado. A gente já gravava podcasts, porque ele tinha o podcast Rafa, dele. Você é foda, hein? Ah, o Rafa é... Rafa, E eu também gravava... Eu gravava podcasts na faculdade, né? Porque a gente aprende a fazer isso. E a Júlia falou, tu não quer tentar gravar o comercial? Acho que era do verão, não me lembro. Do verão aqui da ótica? Eu vou te mandar o texto. Que legal. Aí gravei para ela inclusive me pagou e me paga até hoje, apesar de eu achar que não é necessário, porque isso é uma escolha de cada um, mas eu para ela não gostaria de cobrar, né? Mas é isso, os contatos mais próximos da gente, às vezes não, acho que sempre, são os que primeiro abrem as portas, né? Isso é muito importante. Ou colegas que gravam muito bem em português, mas não gravam em inglês. Então, eu recebo muita indicação disso, né? Tipo, essa empresa que é bilíngue, mas eu não tenho. Então, a gente vai fazendo essas trocas, assim, né? Eu vou te contar a melhor de hoje, tá? Era 6 e pouca da tarde, eu tava deitada na cama, descansando um pouco assim, mexendo no celular. Aí começou uma live de uma pessoa com quem eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, eu peguei e comecei a assistir. Ele estava lá na rádio, mas era comercial. E aí ele estava conversando com os, não é ouvintes, mas com as pessoas que estavam da live, conversando por texto e tal. Ele me cumprimentou. E aí depois ele falou, Isa Pesce, que saudade, tá mandando muito bem, parabéns pelo seu estúdio, indico muito. E fez uma baita propaganda de mim. O que aconteceu dentro de uma live, hoje às 6:30 da tarde... Uma podóloga que estava na live também falou, Isa, vou te chamar no privado. E me chamou. Então, assim, dentro de uma live que eu entrei por 2 minutos para ver a pessoa que eu queria ver lá, o locutor trabalhando, fiz um comentário e ele me elogiou, dentro de uma live de 2 minutos surgiu um contato. Exato. Gente, essa é a pegada. Você tem que você tem que se mostrar, você tem que ir, você tem que participar e dar a cara. E outra, tem mais um negócio. É um cara da rádio te elogiando. Olha só, né? Então faz toda a diferença, porque o cara é um influenciador, né? Então isso é muito legal mesmo. Desse processo todo, desde que você entrou no curso até agora, o que você acha que para você foi o mais desafiador? Tipo, Isa, isso aqui você venceu. Porque você não conseguia, era uma merda e você hoje superou. O que foi mais desafiador? Essa é difícil. Eu acho que, na verdade, eu acho que esse período ainda ele está acontecendo. Como eu disse para vocês, é óbvio que aqui a gente tenta enaltecer as coisas boas, e são mais coisas boas do que as ruins, do que os desafios. Mas eu acho que o maior desafio é lidar com os medos internos diariamente. E não são os medos de agora, não são os medos causados por essa profissão. São medos e são crenças da infância, são questões que eu ainda acho muito que para nós mulheres são mais difíceis também, de se impor, mulher e dinheiro, mulher não pode querer ganhar dinheiro, mas agora ela quer trabalhar mais do que não sei o quê. Então, assim, coisas que às vezes parecem... E eu sou super pra frente, né, e feminista e tudo mais... Mas são coisas que, querendo ou não, elas estão nas entrelinhas. Então eu sinto que diariamente, tem dias que eu tô assim, leoa, guerreira, ninguém me para e bato gravando e prospecção e tal. E tem dias que essas questões ainda batem muito fortes, né? Será que esse tipo de locução que eu tô fazendo é o que eu vou fazer no futuro? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô cobrando certo? Então, o que eu tenho feito muito agora, primeiro é pensar só no presente, né? Não ficar prospectando aí para o futuro. Bom, não sei se eu vou ser locutora bilíngue nos próximos 25 anos. Inclusive, eu me matriculei no curso de teatro esse ano. Então, muitas portas, elas vão se abrindo, né? Eu não tenho que me preocupar com 5 anos. Mais no processo, tá?
Eu, depois Exato. que saí do teatro, minha locução fez assim, ó. Tum, tipo um Bum. foguetão. É. Olha, eu evoluí, tipo, 10 anos depois que eu saí do teatro. Foi... E aí, até as amigas, as locutoras, tipo a Lu Barbosa, a Carol Leiberfarb, lá que grava Trilingue, e outras Aham. locutoras, me chamaram. Falaram assim, escuta, o que você tá fazendo? Eu falei assim, como assim? Cara, a tua locução evoluiu demais, tá bom demais. E aí eu falei, gente, eu fiz teatro. E aí fiz alguns outros cursos, me especializei em algumas coisas com uns coaches gringos e tal. Mas o teatro realmente deu um salto na minha locução, Uhum. sabe? Não é É. salto na carreira, é salto na performance, sabe? Foi muito bom. Exato. E assim como o teatro foi para mim e é para ti, talvez para outras pessoas sim, seja o teatro ou outra coisa. Façam coisas que deem prazer. Eu esse ano Exato. resgatei o hábito da leitura. Eu sempre gostei de ler, Ai, mas estava meio tudo bom. abandonado. Então, Uhum. assim, tomar chimarrão, eu gosto muito. Então, resgatar pequenas coisas que te façam feliz, porque quando a gente está em Exatamente. harmonia com o todo, isso também vai para o nosso trabalho, né? Com Então, certeza. a questão interna, para mim, ainda é o maior desafio, mas que é uma delícia trabalhar também, porque é um constante crescimento, né? Sim. Mas em termos bem práticos, eu diria que é ainda a inexperiência da negociação, porque cada vez que eu estou falando com o cliente, para mim é a primeira. Então, sempre vem perguntas que eu ainda não lidei, ou coisas novas, ou estou te mandando, você cobra por minuto ou cobra por não sei, sabe? Cara, Então, eu nessas cobro do jeito que questões, você quiser. Como é que você quer pagar, mano? Você quer pagar por é, palavra, por minuto, por hora? A gente negocia do jeito. é. Eu sou assim. Eu já falo pro cliente: olha, do jeito que você quiser, eu trabalho, entendeu? E aí eu precifico de Com acordo base com nisso. o que com base no que o cliente me dá, entendeu? Eu sou muito Uhum. investigativa e isso ajuda muito no processo, tá? Outra questão Porque que eu enfrento. a gente deixa muito dinheiro na mesa quando a gente impõe uma tabela, impõe um jeito, e a É, gente perde de ganhar, entendeu? Muitas vezes. tem que ter um olhar estratégico, né? Nem de ser Exato. passado para trás, nem de. Às vezes a gente tem que ser rígido mesmo, né? Quando vê que tem má Uhum. fé e coisa assim. Sim, Mas quando a gente vê que é só ser mais flexível com algumas questões, nossa, isso ajuda demais, né? sim, com É certeza. estratégia de mercado, é estratégia para se vender. Exatamente. Às vezes tu vai ser um pouco mais Posicionamento. flexível para ter um puta contrato, para ter uma baita empresa no teu portfólio. É, Então, tudo é exatamente. estratégia com base, né, nos valores e nas Ih, escolhas minha de filha, cada eu um. trabalhei de graça demais para ter portfólio, É, tá? Nossa, é, eu fiz coisa assim, tipo, por R$ 100, às vezes, para ter aquela marca no meu portfólio. Tá? E é, foi punk no início, mas vale muito a pena, porque tem algumas marcas que me vendem até hoje e foi baratinho. Mas não é, tem problema, não. é. Eu não Tem ligo, momento não. para tudo. Tem um Exato, momento para tudo na vida. O momento de se exatamente. posicionar e não fazer, e não ceder, e tem um momento de, É. ok, eu quero você no meu portfólio, vamos lá. Tipo, eu preciso de você, você vai me vender eternamente. Então é mais ou menos É, isso, entendeu? é, E faz parte, né? Eu acho que é um processo. Tá. é. Agora, a outra pergunta que não quer calar. Dentro do Locução Essencial, o que você acha que para você, no curso, foi assim, cara, isso daqui virou minha chave, isso daqui me ajudou pra caralho, isso daqui fez toda a diferença no meu processo? O que você mais Para gostou? mim, para mim foi a visão geral do mercado. Eu sei que algumas pessoas têm um módulo preferido, o módulo que a gente pratica, mas para mim eu não sabia o que era o mercado. Então, os primeiros módulos ali, apesar de serem os mais abrangentes, explicativos da profissão, para mim foi o que virou a chave, porque daí eu vi que caceta, tem um monte de mercado aqui, dá para fazer um monte de coisa. Aham. E foi a partir disso que eu tipo, tá, então, porque eu já gostava de interpretar, mas eu não era boa. Então agora eu vou começar a interpretar, treinar, mas foi a visão do mercado e depois o módulo lá da frente do internacional, né? Que era o que eu já queria dar uma focada por conta da grana mesmo, por pagar Uhum. mais, né? Então acho que Né? os módulos do início e os módulos do fim. A questão do Massa. marketing é super importante, porque se a gente não se vende, não tem quem venda, né? Então eu acho que seriam assim, os do início e os do fim. Os do meio são uma delícia porque são os de saborear, são os de Uhum. praticar. De Mas curtir. esses, os das pontas, assim, é o tipo, escreve tudo e anota, porque isso aí vai te levar pra frente. São as sacadas. São as São as sacadas. E sacadas. realmente, quando a gente entende o mercado e a gente tem uma visão geral
de fora, né, um macro, a gente fala assim, cara, quanto dinheiro eu posso ganhar? Como eu posso... Olha, quanta coisa eu posso fazer. Olha isso, olha essa possibilidade, eu nunca tinha pensado. Então, assim, E depois, como eu não pensei nisso? a parte do curso que não é cobrada, inclusive, é a comunidade. Então, são as pessoas do curso, né? É realmente uma comunidade de pessoas que se ajudam. Então, essa parte, isso aí não tem preço, sabe? É tipo Itaú, assim, não tem preço. E, gente, olha, ela fala da comunidade, mas é verdade isso. Tudo que você buscar ali, toda ajuda que você pedir, toda pergunta que você fizer, toda dúvida que você tiver, vai ter alguém que vai te ajudar. Vai ter alguém que vai pegar você pela mão, que vai te chamar no direct, que vai ligar para você e falar, é assim, eu faço assim. Olha, você pode fazer assim. Enfim, qualquer dificuldade. E isso realmente faz toda a diferença. Porque eu não tive pessoas assim. Por exemplo, o meu mentor, quando eu fiz, cara, ele nunca me recomendou um cliente. Eu não sei se ele tinha vergonha e ele achava que eu não era... Porque, cara, eu era péssima. Não tem você lá chorando no workshop? Então, eu tinha essa sensação que eu era ridícula. Tipo, até eu entender que não era a minha opinião que valia, que era o gosto do cliente que valia, até isso entrar em mim, cara, eu sou muito autocrítica, muito chata. Tipo, nossa, cara, eu sou muito chata. Então, às vezes eu ficava gravando 10 versões e não mandava. Porque eu achava que não estava bom. Agora não, filha. É 2, 3, tchau. E vamos lá. Eu não fico mais nessa pira. Eu mando pro cara e falo, dá uma ouvida, o que você acha? E normalmente o cara fala, cara, a versão 3 é exatamente o que eu quero. Então, assim, é isso. E desapegar desse perfeccionismo, desapegar dessas coisas que travam a gente no processo, faz toda a diferença para ir para frente. Exato. O negócio é não parar. Para mim, o segredo foi esse. Não parar, mas também se acolher nos momentos de fraqueza, né? Não dá pra gente se atropelar no processo, mas é tentar resiliência, né? Vamos levantar. Sim. O que eu posso fazer, o que me faz me sentir melhor, é um livro, é um filme, é comer uma coisa deliciosa, é não trabalhar hoje, mas amanhã tocar-lhe pau, então é o antifrágil, né? Hoje em dia tem que ser o antifrágil, é uma coisa que realmente você tem que... Não é aquela coisa, caí, levantei. Não! Você tem que cair, levantar e aprender com aquilo ali para fazer diferente. Então, não é só cair, levantar, levar tapa e levantar. Tô aqui, me bate de novo. Não! É você cair, levar o tapa, aprender com o tapa, levantar e nunca mais levar o tapa. Tipo, não vou mais fazer esse erro. Então, cara, é um processo difícil. Você que tá aqui ouvindo a gente, não fica achando que é mágica, que você vai gravar e vai sair vendendo, que vai estar tudo mil maravilhas. Ai, nossa, que maravilha, vai cair dinheiro na minha cabeça do céu. Não vai. Nada vai cair do céu, você tem que trabalhar, você tem que se dedicar, você tem que fazer a tua parte. Né? Tem um escritor que eu não sei quem é, mas que fala um trecho que fala assim, apaixone-se pelo processo. E o negócio é, assim, tem que amar o que tu faz. Pelo menos eu, Isabela, não consigo. Se não amasse, não faria, né? Mas enquanto tá caminhando, se debatendo e sofrendo, mas vai curtindo o processo. Teve uma conquista, celebra. A gente não celebra as coisas da vida, celebra. Vendeu um negócio, gente, eu consegui. A gente não pode só se martirizar e não celebrar os pequenos momentos. Então, cada pequena conquista, se matriculou no curso, celebra. Vai tomar aqui um vinhozinho. Vamos lá, gente, tem que curtir. É isso aí. Tá, agora pra gente fechar. Vamos fechar com chave de ouro agora. Eu quero que você converse com as pessoas que estão aí, que são iniciantes ou que estão vindo de outra carreira como você veio, que estão nesse processo de conhecimento, de autoconhecimento, de busca, de dúvida, de questionamento, de dificuldade. Porque eu acho que essa pessoa precisa de luz. E eu acho que o nosso trabalho e esse tanto de live, essas entrevistas, eu acho que é para dar um pouco de clareza para as pessoas. Tipo, ser um pouco de luz mesmo, sabe? Então, eu quero que você dê 3 dicas matadoras da Isa para essas pessoas que não sabem para onde ir, que nem barata tonta, meio assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Como você se sentiu em alguns momentos? Bora! Bom, a primeira dica, quando terminar essa live,
deixa o celular de lado, vai para um lugar sozinho, com um papel e uma caneta e tira um tempo para ti e pensa. Quem eu sou? O que que eu tô querendo para minha vida nesse 2021? Tô pensando em fazer o curso de locução. O que que eu espero desse curso? Por que que isso para mim é importante? Que tipo de locução eu gostaria de fazer? O que que tem a ver comigo? E escreve, mas escreve não de celular nem nada, escreve de caneta, né? É importante fazer esse tipo de coisa. E pensa o que está de acordo com os teus valores, o que tu pensa para ti, o que para ti é importante, é bem-estar, é qualidade de vida, é ter uma renda financeira garantida? Bom, aí temos que pensar, na locução tu não vai ter de início uma renda fixa garantida, a não ser que tu já feche um contrato assim fechadinho. Então vai colocando tudo na balança e faça isso sozinho, com um caderninho na mão, no seu lugar, tira um momento para si para refletir. Número 2, eu diria para lembre-se de quem você era quando criança, que é uma coisa que eu faço muito. Bom, gente. Olha, essa dica eu reafirmo. Traz a sua criança, leva ela do teu lado ali, ó. Vai, Isa, Nádia criança, o que você acha? Né? Isa criança, e aí, o que você faria? Eu acho que é isso. A Nádia criança, a Isa criança, você criança tem que estar do teu lado. Isso faz toda a diferença. Eu vejo que hoje, quem eu sou hoje em dia, todas as respostas estavam na minha infância. Eu tive que passar por muita coisa para perceber isso, mas hoje isso para mim é muito claro. Então pensa, o que para ti era divertido quando tu era criança, o que tu fazia gostava, né? Tu não via nem o tempo passar e coisa assim. Então pensa nisso, porque isso muito provavelmente terá alguma coisa a ver com o que tu vai desenvolver na locução ou neste ano em geral. E por último, eu diria, cerque-se de boas relações. O que não presta, deixa de lado. Eu sou jornalista, tá? Eu amo notícia. Eu passava 24 horas por dia com a Globo News ligada vendo notícia. Eu gosto, mas não dá. Então, assim, hoje eu tiro o meu tempo para ver as notícias, vejo os caos, vejo as tragédias, xingo o presidente, um monte de coisa, mas deu. Passou aquele momento. Mas você não se alimenta disso, né? Eu vou ouvir as minhas músicas, eu vou ler os meus livros, eu vou cozinhar com meu namorado, eu vou visitar minha mãe. Delícia. Então, assim, cerque-se de coisas boas, né? Tem uma amiga que tá aqui, o perfil dela é DNA do Equilíbrio, o nome dela é Fábio. Eu vi. Ela é craque para falar sobre isso, né? De como as energias que nos cercam são importantes para o nosso percurso. Então eu vejo que quanto mais eu me alinho com essas energias positivas e deixo o resto de lado, as portas vão se abrindo, eu me sinto melhor, a minha autoestima melhora. Tudo. Então é assim, cerque-se de boas relações familiares, relações de casal, homem, mulher, o que seja, amizades, aquela que não tá te agregando mais, não precisa acabar com a amizade, mas filtra, né? Com quem tu vai compartilhar a tua vida, as suas conquistas. Gerencia o tempo e gerencia as relações. Nem tudo é para todo mundo e a relação mais importante é com nós mesmos. Então, assim, se tiver a possibilidade de fazer qualquer processo de autoconhecimento, qual seja a terapia, qual seja ver vídeo no YouTube, qual seja ler um livro, faça. Porque quando a gente cuida internamente, isso tudo depois prospera externamente. Acho que é isso. Com certeza. Ave Maria, hein, gente? A gente teve quase uma sessão de terapia mesmo. Celton Mello. Muito bom. Isa, eu só tenho que te agradecer, tá? Eu não vou ficar aqui perguntando de valores, quanto você já ganhou, quanto que isso, que aquilo, porque eu acho que não faz diferença. A gente sabe que você já tá quase rica mesmo. Enfim. Tô no caminho. Mas ela tá ganhando bem, tá? Porque ela tá trabalhando para coisas internacionais, ela tá fazendo coisas muito legais, como ela disse, para empresas grandes. Então, isso é muito legal. Ela tá se posicionando e realmente vai se destacar, porque você tá no caminho certo, fazendo da maneira certa e construindo uma base sólida. Você tá indo fazendo alicerce, não construindo telhado. E isso é muito importante, porque não vai ter lobo mau que vai derrubar a tua casa. Entendeu? Então, a gente não pode queimar etapas. É né? isso Cada mesmo, etapa é o tem processo. Você está seguindo o processo, você está voltando lá, fazendo de novo, você está buscando, indo, vai fazer teatro. Cara, é isso. Você está indo na direção certa e você vai arrebentar. Ixi, eu quero ver você no horário nobre, entendeu? Você é linda, você tá... Gente, é tudo de bom essa menina. Estamos juntos, obrigada pela companhia, obrigada por me... Aliás, eu gostei de ter recebido vocês aqui em casa, espero que tenham gostado, que tenha sido útil, me sigam, me chamem no direct, sigam a Nádia e tamo junto, é nóis. E celebremos, né?
Celebremos. as Ó, pequenas agora já pode, hein? Ó. É. Cafezinho fora e vamos no vinho. Isa, um beijo, muito obrigada. A palavra é gratidão. Obrigada, tá? Fica com Deus. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Essenciais, onde eu entrevisto um aluno que está caminhando rumo à Voz 10M. Se liga nos próximos episódios. E bora!